E aí, pessoal, tudo certo? Vamos lá? Agora sim, o capítulo 14 do livro, né? Hoje a gente trabalha o tema de intervenção do Estado na propriedade, inclusive desapropriação, que é o que a gente vai focar aqui com maior intensidade. Já estamos no capítulo 14, são 17 capítulos, então nosso projeto já está mais para lá do que para cá, tá? Eu acho que esse capítulo 14 a gente pode dividir em dois vídeos. O primeiro vídeo para a gente trabalhar a desapropriação, então hoje, e na próxima quarta-feira a gente vai trabalhar as intervenções restritivas no direito de propriedade, tombamento, servidão, requisição administrativa, né? Em tempos de pandemia, a gente não pode passar batido na requisição porque é o tema da moda no direito administrativo, né? É o tema que a gente não pode deixar de lado, é um tema que está bem em voga agora nessa atuação da administração pública, tá? Mas vamos lá. Só para você me acompanhar, eu quero lembrar vocês que nós estamos na página 1047 do manual, tá? A gente teve já terceiro setor de Phantom. Tivemos já, né, o capítulo, terceiro setor, foi o capítulo 11. Então dá uma olhadinha lá no meu canal do YouTube, Professor Matheus Carvalho, você encontra os capítulos anteriores desse projeto, tá? Eu vou ainda lembrar que eu vou disponibilizar ao final da live 2 cupons de desconto. Um para o livro, o próprio manual. Quem tiver interesse, o cupom é Mateus com TH 2020. Esse cupom Mateus 2020, ele vai valer somente hoje, das 20 às 22 horas, tá? Então, é um desconto bem bacana no manual. E o outro cupom que eu vou disponibilizar só para vocês que estão aqui é o cupom Mateus 10. Esse cupom Mateus 10, ele é para o Aprenda. Então, qualquer curso que você tenha interesse lá no Aprenda, aprenda.com.br/Mateus Carvalho, ou aprenda.com.br/Mateus Carvalho, você vai encontrar uma isolada completíssima de administrativo, super completa e atualizada, mas também você vai encontrar outros livros, tá? Ou outros cursos, como uma isolada só de licitação, um de improbidade, então você vai encontrar aí outros, tá? Então, vão ficar disponíveis tanto o cupom dos cursos do Aprenda, Mateus 10, quanto o do livro Mateus 2020, só a partir das 20 horas, tá certo? Eu vou agora fechar os comentários e vamos começar. No finalzinho eu reabro para ver se tem alguma dúvida importante e eu vou começar trabalhando com vocês esse capítulo 14 na página 1047. Na verdade, a 1047 explica um pouquinho do direito de propriedade, a 1048 e 1049 vai explicando que a intervenção no direito de propriedade decorre dessa função social que a propriedade deve ter, né? Então, a propriedade deve cumprir a sua função social. E na página 1050 a gente divide as intervenções em dois grupos: a intervenção supressiva e a intervenção restritiva. A intervenção supressiva é o que a gente vai trabalhar na live de hoje. É aquela intervenção na qual o Estado suprime o direito de propriedade. Ele retira o bem das mãos do particular. O bem sai das mãos do particular e passa para as mãos do Estado. É uma intervenção supressiva no direito de propriedade, tá? As intervenções restritivas são diferentes. O Estado limita o uso da propriedade, como tombamentos, servidões, limitações. Nós vamos trabalhá-las na próxima live, na próxima quarta-feira, a segunda parte desse capítulo 14, tá? Então, a gente hoje trabalha a intervenção supressiva no direito de propriedade, que é a desapropriação. A desapropriação é uma intervenção supressiva no direito de propriedade. Basicamente, quando a gente trata de desapropriação, ainda na página 1050 tem um aspecto importante, lá no finalzinho, que é lembrar vocês que a desapropriação é forma originária de aquisição de propriedade, tá? Então bota no seu caderno, se você está me acompanhando pelo livro, grifa
é forma originária de aquisição de propriedade, porque o bem desapropriado chega nas mãos do Estado novinho, livre e desembaraçado, como se ele nunca tivesse pertencido a ninguém anteriormente. Então, a desapropriação, ela é forma originária de aquisição de propriedade. A desapropriação tem o seu objeto, né? E ele vem definindo que não pode haver a desapropriação de coisas imateriais, aquilo que não pode ser apropriado não pode ser desapropriado. E os pressupostos começam na página 1052 e 1053. Então a gente começa com o artigo 5º, inciso 24 da Constituição, que foi transcrito na página 1053 do livro. Esse artigo 5º, inciso 24, estabelece que o Estado pode desapropriar o bem de um particular, desde que seja por utilidade, necessidade pública ou interesse social, mediante o pagamento de prévia e justa indenização em dinheiro. Então, 2 requisitos: o interesse público, que pode ser utilidade, necessidade pública ou interesse social, e o pagamento da indenização, que tem que ser prévia, justa e em dinheiro, tá? Eu, inclusive, explico aqui que a utilidade pública está no artigo 5º do Decreto-Lei 3365, né? Está na página 1053. E o interesse social está regulamentado no artigo 2º da Lei 4.132. O problema é que nem sempre a indenização é prévia, justa e em dinheiro. Então, logo no tópico seguinte, na página 1054, eu explico que esse artigo 5º, inciso 24 da Constituição, que regulamenta a desapropriação paga com indenização prévia, justa e em dinheiro, ele prevê o que a gente vai chamar de desapropriação comum. A desapropriação comum é essa que é paga com indenização prévia, justa e em dinheiro. Além dessa desapropriação comum, a Constituição prevê algumas hipóteses de desapropriações especiais, porque a própria Constituição, o próprio artigo 5º, diz isso. O Estado desapropria o bem de um particular por utilidade, necessidade pública, interesse social, mediante o pagamento de prévia e justa indenização em dinheiro, ressalvadas as exceções previstas na própria Constituição. Então, a própria Constituição Federal estabelece algumas exceções a essa regra geral de pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro. São as chamadas desapropriações especiais. A primeira está na página 1057 do livro e eu coloquei o item como desapropriação especial urbana. A desapropriação especial urbana, ela está regulamentada no artigo 182 da Constituição. Então, esse artigo, na verdade, ele prevê algumas medidas que o poder público municipal pode tomar. A desapropriação é a última. Porque o artigo diz o seguinte: se o imóvel urbano não estiver cumprindo a função social prevista no plano diretor da cidade, então, o imóvel urbano não está cumprindo a função social prevista no plano diretor da cidade. Nesse caso, o poder público vai tomar algumas medidas. Não vai desapropriar ainda não, ele vai tomar algumas medidas. Primeiro, está aqui na página 1057, a primeira medida está no finalzinho, é a letra A, é o parcelamento ou edificação compulsórios. Então, o imóvel urbano não está cumprindo a função social da propriedade urbana, aí vai ser notificado o proprietário para que ele faça o parcelamento ou edificação no terreno. Eu digo, meu querido, de alguma forma, loteie, construa, dê função social à sua propriedade, né? Então, ele é notificado para que ele faça o parcelamento compulsório ou a edificação compulsória no terreno, tá? Dê uma olhadinha aqui na página 1058. Ainda nesse tópico, ele vai explicando que depois de notificado, ele tem 1 ano para apresentar um projeto. E depois de apresentar o projeto, ele tem até 2 anos para dar início às obras. Isso aqui é decoreba de prova objetiva, bastante. Então, ele é notificado, ele tem 1 ano para apresentar o projeto. Depois que ele apresenta o projeto, em no máximo 2 anos, ele deve dar início às obras, tá?
Se essa primeira medida não tiver funcionado, vai se partir para a segunda medida. A segunda medida é a incidência do IPTU progressivo. Isso, está aqui letra B, né? Na página 1058 ainda. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, progressivo no tempo. Vai se aumentar a alíquota do IPTU ano a ano, progressivamente, como forma de coerção. Ou seja, não se aumenta a alíquota do IPTU para arrecadar mais, se aumenta como forma de coagir o sujeito a dar função social à propriedade dele, tá? Então, ano a ano, se aumenta a alíquota do IPTU como forma de coerção. É a forma que ele tem de coagir o sujeito a dar função social a essa propriedade, tá? Se esse IPTU pode ser aumentado progressivamente, ano a ano, durante 5 anos, e a alíquota não pode ultrapassar 15%. Daí vem na letra C dizendo que se depois dos 5 anos ele continua sem dar função social à propriedade, aí a terceira medida e a mais intensa delas é a desapropriação. No caso aqui, a desapropriação especial urbana. Como ela tem caráter sancionatório, essa desapropriação não é paga em dinheiro, ela é paga em títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos. Então, a desapropriação especial urbana será feita com o pagamento de indenização em títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos, é o que está regulamentado na lei, certo? Pessoal, depois disso a gente parte para a segunda desapropriação especial, está aqui na página 1059, é a desapropriação especial rural. A ideia é a mesma. O imóvel rural que não cumpre a função social da propriedade rural e, por isso, será desapropriada para fins de reforma agrária, tá? Então, a propriedade rural, ela vai ser desapropriada para fins de reforma agrária. Nesse caso, não há aquelas medidas prévias, então não há ITR progressivo, parcelamento compulsório, nada disso. Ele vai ser desapropriado e a desapropriação é paga em títulos da dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos. Tá? Então, títulos da dívida agrária resgatáveis em até 20 anos. Tem um detalhe. Tá na página 1060, ele deixa claro que a desapropriação aqui não é paga integralmente em títulos, porque as benfeitorias úteis e necessárias serão pagas em dinheiro, tá? Então, a princípio, está na página 1059, no finalzinho. A princípio, a desapropriação é paga em títulos, mas não é integralmente. Na urbana, sim. Aqui, não. A princípio, é paga em títulos da dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos a partir do segundo, mas as benfeitorias úteis e necessárias serão pagas em dinheiro, tá? E você tem que lembrar, tá aqui no Atenção, na página 1060, tá bem de azul aqui, bem grande num quadro, lembrando que não pode haver essa desapropriação especial rural com pagamento em títulos da dívida agrária, ela não pode incidir sobre pequena ou média propriedade que seja única do sujeito, e ela também não pode incidir sobre propriedade produtiva, tá? Então, ela não incide sobre a pequena ou média propriedade que seja única do sujeito e ela também não incide sobre propriedade produtiva, tá? Por fim, a página 1060 traz a última desapropriação especial, que a gente chama de desapropriação com fisco ou expropriação. A expressão expropriação é utilizada porque, nesse caso, não há indenização. Então a gente chama de desapropriação com fisco ou de expropriação porque ela não é indenizável, tá bem grande aqui. E ela não é indenizável porque a Constituição prevê expressamente o confisco. Então ela diz, artigo 243, que serão expropriados sem direito à indenização a propriedade urbana ou rural, a propriedade imóvel urbana ou rural, que for utilizada para a plantação de psicotrópico ilícito ou para a exploração de trabalho escravo na forma da lei. Então, o imóvel que esteja sendo utilizado para a plantação ilegal de psicotrópicos ou para exploração de trabalho escravo na forma da lei, esses imóveis serão expropriados sem direito à indenização, tá?
Inclusive eu boto um julgado aqui na página 1061 que é muito importante, porque ele deixa claro a ideia de que ainda que parte da propriedade seja usada para plantar psicotrópico, a expropriação incide sobre toda a propriedade registrada, tá? Então, nem a própria Constituição não fala mais em gleba, ela fala propriedade urbana ou rural, imóvel. Então, toda a propriedade registrada será expropriada, ainda que parte dela esteja sendo utilizada para plantação de psicotrópico. Tá certo? Daí, na página 1063, a gente vai trabalhar a competência para desapropriar. E eu vou começar com o procedimento expropriatório. Eu vou pular essa parte aqui das competências, depois você dá uma lida. Na página 1065, a gente vai dividir o procedimento expropriatório nas duas fases. Primeiro, nós temos uma fase declaratória, em que o Estado declara a utilidade, necessidade pública ou interesse social. E depois, nós temos uma fase executória, em que o Estado paga o dinheiro e entra no bem, tá? Vamos falar dessas fases da desapropriação. Gente, quem não tem o manual, eu lembro que eu vou deixar um desconto para vocês, tá? Aproveitem, a Juspodium está entregando normalmente na quarentena, com todos os cuidados e com toda a rapidez de sempre. Então, o cupom vai ser Mateus, com TH, Mateus 2020, tá? Então, esse cupom Mateus 2020, ele vai valer só hoje, das 20 horas até as 22 horas, para vocês terem esse manual com preço diferenciado, tá bom? Vamos lá. Tem o cupom para o Aprenda também, aprenda.com.br/Mateus Carvalho, para quem não conhece ainda, é a minha página de venda de cursos, tá? Então, aprenda.com.br/Mateus Carvalho, vocês vão gostar. Tudo que é curso que você imaginar de administrativo tá lá, e eles são bem completos e estão todos atualizados. Quando desatualiza, eu refaço, tá? Mas vamos lá. Como eu ia dizendo para vocês, primeiro, nós temos a fase declaratória, tá no artigo 6º do Decreto-Lei 3365, e aqui está na página 1065, diz que na primeira fase o Estado então declara a utilidade pública ou interesse social. Esse é o momento em que o Estado vai somente declarar a utilidade pública ou o interesse social. É uma declaração. Ele pode fazer isso por meio de decreto ou por meio de lei de efeitos concretos. Então, ou por meio de decreto, ou por meio de lei de efeitos concretos, o Estado pode declarar a utilidade, a necessidade pública ou o interesse social sobre um determinado bem, tá? Então, ele declara por meio dessa, ou decreto ou lei. Então, ou pelo legislativo ou pelo executivo. A princípio, a competência dos entes da federação, tá? Quando o Estado declara utilidade pública ou interesse social, o bem passa para as mãos do Estado? Sim ou não? Não, não passa. E aí eu vou explicando para vocês que o bem só pode passar para a mão do Estado na fase seguinte, que é a fase executória, em que o Estado paga o dinheiro e entra no bem. Por enquanto, o que nós temos é uma declaração de utilidade, necessidade pública ou interesse social. É uma fase declaratória. Ele não tem como adquirir o bem, né? Ele só vai declarar. Então, nesse caso, o bem já fica sujeito à força expropriatória do Estado. Isso. Algumas consequências já decorrem dessa declaração de utilidade, necessidade pública ou interesse social. Vige, meu Deus. Consegui pegar no lugar certo. Estou na página 1065. Então, a primeira consequência da declaração é que, com a declaração de utilidade, necessidade pública ou interesse social, o Estado pode penetrar no bem. Não para tomar para ele, tá? Penetrar no bem da forma menos gravosa ao proprietário, para fazer medições, para fazer avaliações no terreno. Então o Estado vai penetrar no bem para medir, avaliar o terreno, definir o valor indenizatório. E aí, nesse momento, ocorre o que nós chamamos, isso está aqui ainda na página 1065, né? Deixa eu ver se é isso. Não, na verdade está na página 1066 já. É o que a gente chama de que o bem fica sujeito, né, à força expropriatória do Estado e por isso está declarado o estado do bem.
Então, nesse momento, o poder público faz a definição do estado do bem. No momento que ele declara a utilidade pública ou interesse social, está definido o estado do bem. O que é isso? É o Estado dizendo, meu querido, eu quero o bem da forma em que ele se encontra. Se você fizer qualquer melhoria a partir de agora, eu não pago. Então, a gente chama isso de fixação do estado do bem. Com a declaração de utilidade pública ou interesse social, está fixado o estado do bem. E as melhorias feitas após a declaração não serão indenizadas. Eu estou na página 1067. Então, tá aqui, a fixação do estado do bem gera essa regra de que as melhorias feitas no bem após a declaração não serão indenizadas, tá? Tem exceção. Serão indenizadas, ainda que feitas após a declaração, as benfeitorias úteis, autorizadas, e as benfeitorias necessárias. Então, as benfeitorias úteis, se forem autorizadas, podem ser utilizadas, né? Podem ser pagas. E as benfeitorias necessárias também serão indenizadas, mesmo que feitas após a declaração. Ainda, na página 1067, eu deixo claro que essa declaração tem um prazo de caducidade. Então, essa declaração, ela decai se ela não for executada dentro do prazo. Então, ela precisa ser executada dentro de um prazo, caso contrário, a declaração decai. Que prazo é esse? Se a declaração for de utilidade ou necessidade pública, decai em 5 anos. Se a declaração for de interesse social, decai em 2 anos. Tá? Então, utilidade e necessidade pública decai em 5 anos a declaração. Interesse social decai em 2 anos a declaração. Beleza? Daí, pessoal, decorrido o prazo, não tem mais como executar a declaração, né? Pode fazer uma nova depois de passado 1 ano de carência. E aí a gente passa para a fase executória. A fase executória é a fase em que o Estado vai pagar o dinheiro e entrar no bem. De vez em quando vocês vão ouvir a voz de minha filha, e hoje está tendo a maior festa sem ninguém na casa, que a gente está de quarentena, mas está eu, minha mulher, minha mãe está de quarentena com a gente, as meninas, né? E aí elas estão na maior animação, porque hoje é aniversário da minha pequenininha, que está fazendo 6 anos, e a minha mais velha faz 9 depois de amanhã. A diferença delas é de 3 anos e 2 dias. Então, estão cantando, já cantamos parabéns, só a gente, mas elas são bem barulhentas aqui. Então, super animadas, a gente encomendou umas bolas, né? É o que a gente pode fazer. Todo mundo vai tentando viver a normalidade sem normalidade, né? É bem difícil. Mas vamos lá. A gente, por sorte, tem uma casa de praia, então, querendo ou não, a sensação é diferente de quem está preso num apartamento, né? Para as crianças, querendo ou não, tem uma piscina, tem um gramado, um quintal, então é uma quarentena um pouquinho mais light para elas, é o que dá para ser feito, né? Não é a mesma coisa. Mas vamos lá, a fase executória, pessoal, é quando o Estado então vai pagar o dinheiro e entrar no bem. Então, nesse momento, o poder público vai pagar o dinheiro e entrar no bem. O que acontece? Primeiro, eu quero lembrar vocês, lá embaixo, nas páginas 1062, que eu pedi para você ler depois, 1063, 1064, eu explico que a competência para executar a desapropriação é mais ampla do que a competência declaratória. Então, entidades da administração indireta, concessionárias de serviço público, consórcios públicos, todos esses podem executar a desapropriação, tá? No caso, pessoal, se houver acordo, a execução ocorre na via administrativa. Ou seja, se o particular concordar com o valor indenizatório oferecido pelo Estado, acordo é isso, né? Dizer, pensando bem, eu já queria vender. Não, o bem já era. Se ele concordar com o valor indenizatório que o Estado ofereceu, a execução ocorre na via administrativa. Recebe o dinheiro, acaba o bem, tudo por isso mesmo. Se não houver acordo, aí a execução ocorre na via judicial, por meio da chamada ação de desapropriação. Só que tem um detalhe que eu esqueci de falar. Em relação ao acordo, a gente teve uma alteração no ano passado, no Decreto-Lei 3365, que disse que se, após a notificação, o proprietário não se manifestar, nem concordando nem discordando em 15 dias, presume-se a recusa.
tá? Então, presume-se que ele não concordou se ele não se manifestar em até 15 dias. E aí, antes da via judicial, também uma novidade de 2019, que já está inserida no livro, né, obviamente, é que se não houver acordo, antes de partir para a via judicial, é possível que, isso foi uma lei, a lei 13.867 de 2019, né, que alterou o decreto-lei 3365, está aqui na página 1069 isso, é possível que a desapropriação seja feita por meio de arbitragem ou mediação. Tá? Então, antes da via judicial, é possível que a execução se dê na via arbitral ou por meio de mediação. Não havendo acordo e não havendo a concordância em arbitragem ou mediação, aí a execução se dá na via judicial, por meio da ação de desapropriação. A ação está aqui nas páginas 1070 até a 1076. Eu queria tentar falar rapidamente disso, tá? Primeiro, a ação de desapropriação é proposta pelo ente expropriante. Então, o sujeito que vai desapropriar, ele propõe a ação. O particular só pode alegar em sua defesa, no mérito, o valor indenizatório, tá? Então, ele pode alegar matéria processual, litispendência, coisa julgada. Ele pode pedir a extinção do feito sem julgamento de mérito. Mas no mérito, a única matéria de defesa permitida a esse particular é o valor indenizatório. Então, por isso, se esse particular ganhar a ação, a única coisa que ele ganha, única, é dinheiro. Por isso, o Estado pode requerer e o juiz pode conceder, página 1071, uma liminar, finalzinho da 1070, início da 1071, uma liminar de emissão provisória na posse do bem, tá? Então, é possível essa liminar de emissão na posse desde que haja uma declaração de urgência e desde que ele deposite o valor em controverso em juízo. Ele deposita o valor e o proprietário tem direito a levantar 80% do valor depositado. Os outros 20% ficam lá como garantia do juízo. Ao final do processo, com a decisão final transitada em julgado, o Estado então adquire a propriedade. Sobre esses valores vão incidir correção monetária, juros compensatórios, juros moratórios e honorários, tá? Eu não vou conseguir conversar sobre tudo isso, então você vai ter que ler aí da 1072 até a 1076, mas eu queria fazer falar uma novidade em relação aos juros compensatórios. Eles eram de 12% ao ano. No entanto, no ano passado, nós tivemos uma decisão numa ADI, a ADI 2332, tá? E nessa ADI 2332, o Supremo Tribunal Federal declarou que não poderia se utilizar os 12% da súmula 618. Então a súmula 618 ela está ultrapassada, porque hoje deve-se utilizar os 6% ao ano do artigo 15A do Decreto-Lei 3365, é o que manda essa ADI 2332. Então, os juros compensatórios são de 6% ao ano, artigo 15A, e os juros moratórios também são de 6% ao ano, artigos 15B do Decreto-Lei 3365, tá? Os honorários, depois você dá uma olhadinha, o Superior Tribunal de Justiça, ele prevê a possibilidade dos honorários, né? A gente tem uma súmula 617 que fala de como esses honorários vão incidir, e aí eu vou finalizar a live de hoje na página 1076. A gente vai, na próxima aula, começar falando de desapropriação indireta, e depois eu vou entrar nas intervenções restritivas. Então a gente vai começar a próxima aula na página 1079, vou deixar até marcado o meu livro, porque na página 1079 a gente começa a nossa nossa segunda live desse capítulo 14, tá? Então, a ADI é 2331, não, 2332, não foi não? Deixa eu confirmar. Tá na página, gente, a ADI tá na página 1074 e é 2332, tá? 2332. E aí, pessoal, eu agora vou curtir minha pequenininha, que é aniversário dela. Até a próxima quarta-feira. Já vou colocar os cupons de desconto para vocês aí. Lembrando que o cupom do livro fica disponível
a partir das 20 horas, tá? Mateus 20 e 20. O cupom do Aprenda eu não vou colocar no Instagram, é só para você que assistiu a live. É Mateus 10 e você acha no aprenda.com.br/Mateus Carvalho, tá bom? Até a próxima.